Boa noite, graça e paz do Senhor. Estamos nós aqui novamente, graças a Deus por isso, no culto de estudo e oração do dia 30, né? Finalzinho aí do mês. Eu vou pedir para os irmãos para abrirem Deuteronômio 5, a partir do verso 22. Quem puder ficar em pé. Deuteronômio 5, 22 diz assim: Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vós achegardes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões. E dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Eu peço para que vocês abram também João 10, 27. João 10, 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pode sentar. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esteja agora conosco, derrama do seu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que nós possamos, Pai, assimilar tudo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouco hoje a respeito de ouvir a voz de Deus, né? Esse texto que eu li em Deuteronômio, que nós lemos, Deus falou a Moisés, né, a respeito dos mandamentos, e Moisés, juntamente com Deus, né, colocou nas tábuas. Mas a gente sabe que no Antigo Testamento, Deus falava através de algumas pessoas somente. Algumas pessoas ouviam a voz de Deus, não eram todos. Mas nessa situação, Deus quis falar ao povo para que ele visse, que o povo entendesse e visse que Deus também falava com eles. E João, o que ele diz aqui? Que as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, o Senhor fala a nós hoje, pela graça, nós ouvimos. Todos nós ouvimos. É interessante que, assim, lá no Éden, Deus falava com Adão e Eva, né, todos os dias. E eles ouviam a voz de Deus. Então, o pecado, a partir do momento que entrou
o pecado, ele tira isso. Então, a gente hoje, por causa do pecado, já não ouve a voz de Deus como Adão e Eva no Éden, né? Mas pela graça, né, por Jesus Cristo, nós temos a oportunidade, né, de estar próximos de Deus e de ouvir a voz de Deus. No nosso vocabulário, na língua portuguesa, existem dois verbos, o verbo ouvir e o verbo escutar. Qual é a diferença, né? Então, ouvir é um processo mecânico, automático daquele que tem boa audição, que não é surdo, né? Então, nós, a partir do momento que temos essa audição, você ouve todas as coisas. Então, nós estamos aqui, estamos ouvindo os carros passarem nessa avenida, porque é uma avenida de bastante movimento. Agora, qual a diferença de escutar? Escutar é uma ação que depende da nossa vontade. A gente precisa prestar atenção para escutar, né? Entender o que está sendo dito, porque eu estou ouvindo, eu ouço várias coisas, mas eu ouço um som que às vezes não é nítido. Eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu estou ouvindo alguma coisa. É diferente do escutar. O escutar, eu paro e presto atenção, e assimilo e compreendo. Então, é interessante a gente entender que Deus, a gente ouve Deus. Deus fala para ser ouvido. Então, é uma forma natural. Ele fala a todas as pessoas. Mas são todas as pessoas que vão ouvir Deus? Não. Quem ouve Deus são os seus filhos, as pessoas que se voltam para escutar. Então, você precisa ter a atenção, despender de atenção para ouvir a voz de Deus. Como eu disse e como João fala, as minhas ovelhas me seguem. Então, essas ovelhas é que vão ouvir a voz de Deus. Mas nós ouvimos a voz de Deus o tempo inteiro, a todo momento que Ele quer falar conosco? Não. Por quê? Porque justamente por causa do pecado, nós fomos corrompidos, né? Nós ouvimos tantos barulhos, né? Tantas dizeres fúteis que acabam atrapalhando a gente ouvir a voz de Deus. Ouvir faz parte dos 5 sentidos, das janelas da alma, né? Então, nós sabemos que as 5 janelas da alma, e entre elas é o ouvir, porque ela foi corrompida principalmente pelo inimigo. Ele é especialista em tirar, né, provocar alguma coisa para a gente não ouvir a voz de Deus. Com ruídos, com coisas que a gente acaba pondo atenção em outras coisas e deixando a voz de Deus e não ouvindo a voz de Deus. Deus pode falar conosco de forma audível, né? Então
você vai ouvir, mas também no coração, né? Então a gente fala, Deus falou ao meu coração, ou Deus falou através da sua palavra. Então ele tem várias formas de falar. E nós temos a oportunidade de ouvir o Senhor falar. A voz de Deus, ela pode ser anunciada através da sua palavra, né? Através de alguém, né? Deus pode falar através das pessoas para nós. Cabe a gente estar sensível à sua voz. E é justamente essa sensibilidade que a gente precisa desenvolver para poder ouvir a voz de Deus. E de que forma que a gente consegue estar ouvindo a voz de Deus, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer para ouvir a voz de Deus é aquietar-se. Esperar. Numa oração, esperar que Deus responda essa oração. E o quanto é difícil isso, né? Então a gente faz as coisas muito automaticamente. A gente não espera para ouvir a voz de Deus. A intimidade que nós temos na oração, na palavra, a gente pode ouvir a voz de Deus. Deus pode falar conosco. Por várias vezes nós somos ansiosos, esperando uma resposta rápida e não ouvimos a voz de Deus. A ansiedade não permite que a gente ouça a voz de Deus. Nós não buscamos a Deus em tudo que nós vamos fazer e esperamos a resposta dele. Então, a gente não busca e não espera a resposta e vai e faz por nossa conta, né? Então, na verdade, para ouvir essa voz de Deus, a gente precisa estar muito íntimo com Ele, estar muito íntimo com Ele. Se desconectar das vozes do mundo, né? O mundo fala muito o tempo todo e não nos permite ouvir a voz de Deus, né? E o quanto é importante a gente ouvir essa voz de Deus. Então a gente precisa ter momentos a sós com Deus, pedir discernimento, parar, né? Na verdade a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Eu quero ler um texto com vocês que está em Jeremias 33, 3. Trinta e três, 3. Jeremias 33, 3 diz assim: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, chame por mim e eu responderei. Então, você tem a ação de chamar, Deus te ouve, né?
e te responde. Ele te responde e você tem que estar atento a essa resposta dele. Isso não é uma promessa, né? Chama que eu te respondo. E você esteja atento, né? Escute a minha voz. E Mateus 13:16, Jesus diz assim: Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurado são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, que a gente possa estar ouvindo, esteja mais atento, escutando a voz de Deus, né? Não basta ouvir, para nós é escutar. Escutar a voz de Deus, e isso quer dizer intimidade com Ele, estar mais próximo dEle, né? Que a gente possa ser mais sensível à voz de Deus, né? O ouvir a voz de Deus. Amém? Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, trabalhar nas nossas vidas, derramar o seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Senhor, para que sejamos sensíveis à sua voz, Pai. Estejamos mais íntimos de Ti a cada dia, Pai. Sendo filhos maduros, Pai, podendo estar em comunhão contigo a cada dia mais. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos tão frágeis, mas o Senhor está sempre conosco, Pai. Sempre a sua presença é constante em nossas vidas. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.